Abril 21, Josué 22, verso 21 a 23, verso 16. Então os membros das tribos de Rubem e Gade e da meia tribo de Manassés responderam aos chefes dos clãs de Israel: O Senhor, o poderoso é Deus, o poderoso é Deus. Ele sabe a verdade e que Israel a saiba também. Não construímos o altar por rebeldia nem por infidelidade ao Senhor. Se o fizermos, não poupem nossa vida hoje. Se construímos o altar para nos afastarmos do Senhor ou para apresentarmos holocaustos, ofertas de cereal ou oferta de paz, que o próprio Senhor nos castigue. A verdade é que construímos este altar por medo de que no futuro seus descendentes digam aos nossos: Que direito vocês têm de adorar o Senhor, o Deus de Israel? O Senhor pôs o rio Jordão como barreira entre o nosso povo e o povo de Rubem e Gade. Vocês não têm parte com o Senhor. Então, seus descendentes poderão impedir os nossos de adorarem o Senhor. Por isso, resolvemos construir o altar, não para oferecer holocaustos ou sacrifícios, mas como testemunho. Ele lembrará os nossos e os seus descendentes de que nós também temos o direito de servir ao Senhor em seu santuário com holocaustos, sacrifícios e oferta de paz. Então seus descendentes não poderão dizer aos nossos: Vocês não têm parte com o Senhor. Se disserem isso, nossos descendentes responderão: Vejam esta réplica do altar do Senhor que nossos antepassados fizeram. Não é para holocaustos nem sacrifícios. É uma lembrança do relacionamento que vocês e nós temos com o Senhor. Longe de nós nos rebelarmos contra o Senhor ou nos afastarmos dele, construindo nosso próprio altar para holocaustos, ofertas de cereal ou sacrifícios. Somente o altar do Senhor, nosso Deus, que está diante do seu tabernáculo, pode ser usado para esse fim. Quando o sacerdote Finéias e os líderes da comunidade, os chefes dos clãs de Israel, ouviram que os membros das tribos de Rubem e Gade e da meia tribo de Manassés disseram, ficaram satisfeitos. Finéias, filho do sacerdote Eleazar, lhes respondeu: Hoje sabemos que o Senhor está no meio de nós, pois vocês não foram infiéis ao Senhor, como havíamos imaginado. Ao contrário, livraram Israel de ser destruído pela mão do Senhor. Então, Finéias, filho do sacerdote Eleazar, e os outros líderes deixaram as tribos de Rubem e Gade em Gileade e voltaram à terra de Canaã para relatar aos israelitas o que havia acontecido. Todos os israelitas ficaram satisfeitos, louvaram a Deus e não falaram mais em guerrear contra Rubem e Gade. Os membros da tribo de Rubem e de Gade chamaram o altar de testemunho, pois disseram: É um testemunho entre nós e eles de que o Senhor é também o nosso Deus. Muito tempo se passou depois de o Senhor ter concedido a Israel descanso de todos os seus inimigos. Josué, agora bastante idoso, convocou todo o Israel, com seus líderes, chefes, juízes e oficiais, e disse: Já estou bem idoso. Vocês viram tudo que o Senhor, seu Deus, fez por vocês. O Senhor, seu Deus, lutou em seu favor contra seus inimigos. Eu reparti entre vocês como herança toda a terra das nações que ainda não foram conquistadas, bem como a terra das nações que já derrotamos desde o rio Jordão até o mar Mediterrâneo ao oeste. Essa terra será de vocês, pois o Senhor, seu Deus, expulsará de diante de vocês os povos que habitam ali. Vocês tomarão posse da terra deles, conforme o Senhor, seu Deus, lhes prometeu. Por isso, esforcem-se ao máximo para cumprir cuidadosamente tudo que Moisés escreveu no livro da lei. Não se desviem dele, nem para um lado, nem para o outro. Não se misturem com os povos que ainda restam na terra, nem sequer mencione o nome dos deuses deles, e muito menos jurem por eles. Não sirvam nem adorem esses deuses, mas apeguem-se firmemente ao Senhor, seu Deus, como fizeram até hoje. Pois o Senhor expulsou de diante de vocês
grandes e poderosas nações, e até hoje ninguém conseguiu lhes resistir. Cada um de vocês fará fugir 1000 homens do inimigo, porque o Senhor, seu Deus, luta por vocês conforme prometeu. Portanto, dediquem-se com empenho a amar o Senhor, seu Deus. Mas, se vocês se desviarem dele e se apegarem aos costumes dos sobreviventes das nações que ainda restam no meio de vocês e se casarem com eles e eles com vocês, saibam com certeza que o Senhor, seu Deus, não expulsará essas nações de diante de vocês. Ao contrário, elas serão isca e armadilha para vocês, chicote em suas costas e espinhos em seus olhos, e vocês desaparecerão para sempre desta boa terra que o Senhor, seu Deus, lhes deu. Em breve morrerei e irei pelo caminho de toda a terra. Vocês sabem de todo o coração que todas as boas promessas do Senhor, seu Deus, se cumpriram. Nenhuma delas falhou. Mas, assim como o Senhor, seu Deus, lhes deu as coisas boas que ele prometeu, também fará vir calamidade sobre vocês se lhe desobedecerem. O Senhor, seu Deus, os eliminará completamente desta boa terra que ele lhes deu. Se vocês quebrarem a aliança do Senhor, seu Deus, servindo ou adorando outros deuses, a ira do Senhor arderá contra vocês e desaparecerão rapidamente da boa terra que ele lhes deu. Lucas 20, versos 27 a 47. Então vieram a Jesus alguns saduceus, líderes religiosos que afirmam não haver ressurreição dos mortos, e perguntaram: Mestre, Moisés nos deu uma lei segundo a qual, se um homem morrer e deixar a esposa sem filhos, o irmão dele deve se casar com a viúva e ter um filho, que dará continuidade ao nome do irmão. Numa família havia 7 irmãos. O mais velho se casou e morreu sem deixar filhos. O segundo irmão se casou com a viúva, mas também morreu. Então o terceiro irmão se casou com ela. O mesmo aconteceu aos 7 irmãos, que morreram sem deixar filhos. Por fim, a mulher também morreu. Diga-nos, de quem ela será esposa na ressurreição? Afinal, os 7 se casaram com ela. Jesus respondeu: o casamento é para pessoas deste mundo, mas, na era futura, aqueles que forem considerados dignos de ser ressuscitados dos mortos não se casarão nem se darão em casamento e nunca mais morrerão. Nesse sentido, serão como os anjos, são filhos de Deus e filhos da ressurreição. Agora, quanto a haver ressurreição dos mortos, o próprio Moisés proveu isso quando escreveu a respeito do arbusto em chamas. Ele se referiu ao Senhor como o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Portanto, ele é o Deus dos vivos e não dos mortos, pois para ele todos vivem. Mestre, o Senhor disse bem, comentaram alguns mestres da lei, e ninguém mais teve coragem de lhe fazer perguntas. Então Jesus lhes perguntou: por que se diz que o Cristo é filho de Davi? Afinal, o próprio Davi escreveu no livro de Salmos: o Senhor disse ao meu Senhor: sente-se no lugar de honra à minha direita, até que eu humilhe seus inimigos e os ponha debaixo de seus pés. Uma vez que Davi chamou o Cristo de meu Senhor, como ele pode ser filho de Davi? Então, enquanto as multidões o ouviam, Jesus se voltou para seus discípulos e disse: cuidado com os mestres da lei. Eles gostam de se exibir com vestes longas e de receber saudações respeitosas quando andam pelas praças, e como gostam de sentar-se nos lugares de honra nas sinagogas e à cabeceira da mesa nos banquetes. No entanto, tomam posse dos bens das viúvas de maneira desonesta e depois, para dar a impressão de piedade, fazem longas orações em público. Por causa disso, serão duramente castigados. Salmos 89, versos 14 a 37. Justiça e retidão são os alicerces do teu trono. Amor e verdade vão à tua frente. Feliz é o povo que ouve o alegre chamado para adorar, pois andará na luz de tua presença, Senhor.
O dia todo eles se alegram em teu nome e exultam em tua justiça. Tu és a força gloriosa deles. É do teu agrado nos fortalecer. Sim, nossa proteção vem do Senhor. Ele, o Santo de Israel, nos deu nosso Rei. Muito tempo atrás, numa visão, falaste a teus fiéis e disseste: levantei um guerreiro, dentre o povo o escolhi para ser rei. Encontrei meu servo Davi e o ungi com o meu santo óleo. Com minha mão o firmarei, com meu braço o fortalecerei. Seus inimigos não o derrotarão, os perversos não o dominarão. Esmagarei seus adversários diante dele, destruirei aqueles que o odeiam. Minha fidelidade e meu amor o acompanharão. Em meu nome ele crescerá em poder. Estenderei seu governo sobre o mar, seu domínio sobre os rios. Ele me dirá: Tu és meu Pai, meu Deus e a rocha de minha salvação. Darei a ele os privilégios de filho mais velho, e ele será o rei mais poderoso da terra. Eu o amarei e lhe serei bondoso para sempre. Minha aliança com ele jamais será quebrada. Farei que ele sempre tenha herdeiros. Enquanto existirem os céus, seu trono não terá fim. Se, porém, seus descendentes abandonarem minha lei e não seguirem meus estatutos, se não obedecerem aos meus decretos e não guardarem meus mandamentos, castigarei seu pecado com a vara e sua desobediência com açoites. Contudo, não desistirei de amá-lo, nem deixarei de lhe ser fiel. Não quebrarei minha aliança, não voltarei atrás em minhas palavras. Fiz um juramento a Davi, e em minha santidade não minto. Sua dinastia continuará para sempre. Seu reino permanecerá como o sol. Será duradouro como a lua, minha fiel testemunha no céu. Provérbios 13, versos 17 a 19. O mensageiro desleal depara com dificuldades, mas o mensageiro confiável traz cura. Quem despreza a disciplina acabará em pobreza e vergonha. Quem aceita a repreensão será honrado. É agradável ver sonhos se realizarem, mas os tolos se recusam a se afastar do mal.